Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje, vamos falar de números inversamente proporcionais. Então, para isso, considere a seguinte situação que temos. Observe que uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicados na seguinte tabela aqui que temos. Então, observe que essa tabela aqui relaciona a velocidade da bolinha e o tempo gasto que ela gasta para se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, observe que nessa primeira coluna aqui temos a velocidade dada em metros por segundo. E aqui na segunda coluna temos o tempo dado em segundos. Então, observe que se a velocidade da bolinha for de 3 metros por segundo, ela gasta exatamente 60 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Agora, observe que se essa velocidade aumentar agora para 6 metros por segundo, ela vai gastar exatamente 30 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Agora, observe que se essa velocidade continuar aumentando, ou seja, ela for agora para 9 metros por segundo, ela vai gastar exatamente 20 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. E observe que se a velocidade da bolinha for de 12 metros por segundo, ela vai gastar exatamente 15 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, pela tabela, o que notamos aqui? Que a partir do momento que aumenta a velocidade, o tempo vai diminuir para esse deslocamento, certo? Do ponto A até o ponto B. Então, observe que, pela tabela, vemos, por exemplo, que dobrando a velocidade, o tempo se reduz à metade. Então, observe que, quando temos a velocidade lá de 3 metros por segundo, ela gasta exatamente 60 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Mas observe que dobrando essa velocidade, ou seja, de 3 para 6 metros por segundo, o tempo vai se reduzir à metade. Por quê? Porque o tempo ele vai de 60 segundos, que é o tempo que ela vai gastar para se deslocar do ponto A até o ponto B a uma velocidade de 3 metros por segundo, ela vai gastar exatamente 30 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B a uma velocidade de 6 metros por segundo. Logo, quando dobramos a velocidade, o tempo vai se reduzir pela metade, certo? Então, observe o que ocorre quando consideramos o produto, ou seja, a multiplicação de um número da primeira coluna pelo seu correspondente na segunda coluna da tabela. Então, observe o seguinte, que o primeiro que temos é a velocidade aqui de 3 metros por segundo. Ela gasta exatamente 60 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, efetuando essa multiplicação aqui, ou seja, esse produto, 3 vezes 60 vai dar exatamente 180. Agora, observe que se a velocidade for de 6 metros por segundo, a bolinha vai gastar exatamente 30 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, observe que 6 vezes 30 dá exatamente 180. Agora, observe que, se a velocidade da bolinha for de 9 metros por segundo, ela vai gastar exatamente 20 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, observe que 9 vezes 20 dá 180. E observe que, se a velocidade da bolinha for de 12 metros por segundo, ela vai gastar exatamente 15 segundos para se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, observe que 12 vezes 15 deu exatamente 180. Então, note que todos os produtos aqui, ou seja, todas as multiplicações, são iguais. Ou seja, 3 vezes 60 é igual a 6 vezes 30, que é igual a 9 vezes 20, que é igual a 12 vezes 15. E todos eles deu exatamente igual a 180. Então, observe que, quando isso acontece, dizemos que os números da primeira coluna são inversamente proporcionais aos números correspondentes da segunda coluna.
Então, prosseguindo, temos o seguinte, ó. Os números racionais x, y e z são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c quando se tem essa igualdade aqui, ó. X vezes a igual a y vezes b, que é igual a z vezes c. Então, observe que x vezes a igual a y vezes b, que é igual a z vezes c. Então, quando temos aqui essa igualdade, dizemos que os números racionais aqui, x, y e z, são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c. Então, vamos agora fazer um exemplo. Então, observe que os números x, y, 3 e z são inversamente proporcionais aos números 9, 18, 24 e 72. Então, nessas condições, pergunta-se quais são os números x, y e z. Então, observe que esses números aqui, ó, x, y, 3 e z, são inversamente proporcionais a esses números aqui, ó, 9, 18, 24 e 72. Então, nessas condições, temos a seguinte igualdade aqui, ó. Temos essa igualdade, ó. Observe que x vezes 9 é igual a y vezes 18, que é igual a 3 vezes 24, que é igual a z vezes 72. Então, observe, temos aqui, ó, essa igualdade aqui, ó. X vezes 9 igual a y vezes 18, que é igual a 3 vezes 24, que é igual a z vezes 72. Então, observe que x vezes 9 dá exatamente 9x. Observe que y vezes 18 dá 18y. Observe que 3 vezes 24 dá exatamente 72. E observe que z vezes 72 dá exatamente 72z. Logo, temos aqui, ó, essa igualdade, ó. 9x igual a 18y, que é igual a 72, que é igual a 72z. Então, dessa igualdade aqui, ó, vamos tirar os valores de x, de y e de z. Então, observe o seguinte, que nessa igualdade, ó, 9x é igual a 72. Então, já dá para tirar o valor de x. Observe que 18y é igual a 72. Então, já dá para tirar o valor de y. E observe que 72 é igual a 72z. Então, já dá para tirar o valor de quem? De z. Então, observe o seguinte, ó. Daí, obtemos o seguinte, ó. 9x igual a 72. Então, 9x igual a 72 é uma equação do primeiro grau na incógnita x. Então, aqui, ó, vamos descobrir o valor de x. Então, observe que 9x igual a 72, esse 9 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, quem vai ser x? X é igual a 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 dá exatamente 8. Então, já encontramos que x é igual a 8. Agora, ó, vamos encontrar o valor de y. Então, observe que 18y é igual a 72. Então, observe que aqui, ó, temos uma equação do primeiro grau na incógnita y. Então, vamos descobrir o valor de y. Então, observe que 18y igual a 72, esse 18 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Logo, y vai ser igual a 72 dividido por 18. E 72 dividido por 18 dá exatamente 4. Logo, y é igual a 4. E observe o seguinte, ó, que 72z é igual a 72. Ou seja, temos aqui uma equação do primeiro grau na incógnita z. Então, vamos descobrir o valor de z. Então, observe que 72z igual a 72, esse 72 aqui que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Logo, z vai ser igual a quem? A 72 dividido por 72. E 72 dividido por 72 é igual a 1. Logo, z é igual a 1. Portanto, encontramos aqui os valores de x, de y e de z. Quem é x? X é igual a 8, y é igual a 4 e z é igual a 1. E assim finalizamos nossa aula.